Vamos agora à página 53 do nosso livro, item 11, perseguição aos anabatistas da Ásia. Bom, vamos primeiro localizar o período da história que nós estamos. Já coloquei aí no material didático, estamos estudando o ano 348. Neste período, o Império Romano está dividido em dois, está dividido entre os imperadores Constâncio II, filho de Constantino, entre dois filhos de Constantino, né? Constâncio II, que governava Constantinopla, que era chamado de Nova Roma ainda nesse período, e era a cidade mais rica do Império nesse período, que era um centro comercial muito grande, era uma cidade marítima, né? E Roma não era uma cidade litorânea, né? E em Roma estava o irmão dele, chamado Constante I. Bom, lembrando que o Império também estava dividido religiosamente. Pastor, qual é a página? Bom, então, estamos no ano 348, e eu estava dizendo para vocês que o Império também ele estava dividido religiosamente. Bom, no ano 348, o Império foi dividido, ou pelo menos assumiu uma religião, quando? No ano 325, no Concílio de Nicéia. Tá bom? Então, haviam se passado 23 anos, Constantino morreu no ano 337, seus filhos assumiram, só que seus filhos, cada um assumiu uma religião. Constantino, ele não tinha religião, ele era de todas as religiões. A história comprova que ele servia ao demônio e servia ao Deus dos católicos, tá bom? Mas os seus filhos se dividiram. Lá nos dias de Constantino, no Concílio de Nicéia, o chamado catolicismo ariano foi banido e Ário foi perseguido. Só que agora, o imperador de Constantinopla, Constâncio II, ele resolveu adotar o catolicismo ariano. Enquanto o seu irmão, Constante I, que governava lá em Roma, governava o chamado Império do Ocidente, ele seguia o catolicismo romano, ou catolicismo niceno, tá bom? Eles estão se matando, né? Era guerra mesmo, era perseguição, tanto que nesse período aqui, os católicos nicenos, eles tinham sido expulsos de Constantinopla, principalmente Atanásio, que era o grande representante do catolicismo niceno, né? Do Concílio de Nicéia, que era o catolicismo romano. Você fala catolicismo romano, aí você liga ao Concílio de Nicéia. Então, eles realmente perseguiam um ao outro, e nesse meio, quem estavam? Estavam as igrejas que não concordavam nem com um nem com o outro. Por quê? Tanto o catolicismo ariano quanto o catolicismo romano, ambos eram pagãos, acreditavam em purgatório, acreditavam em invocação ao mundo dos mortos para tirar almas do purgatório, aquele paganismo que era o paganismo romano que eles adotaram, tá bom? As igrejas que não concordavam com esse paganismo e também com o batismo de recém-nascido, porque essas duas igrejas batizavam recém-nascido, quem não concordava era perseguido. E tinham duas grandes igrejas que não concordavam nesse período, que a Igreja Católica, na história, chamou de igrejas donatistas e igrejas novacianas. Mas, na verdade, eram igrejas cristãs. A doutrina deles comprova, era como a nossa doutrina, tá bom? Só que essas igrejas, elas já tinham problema com a Igreja Católica romana e com a Igreja Católica ariana, porque ambas, falando abertamente, eram satanistas já, tá bom? Bom, então, nesse ano, agora eu vou falar sobre a perseguição de anabatistas na Ásia. A Ásia, lembre, qual era? É a região hoje ocupada pela Turquia, uma região que o apóstolo Paulo evangelizou, tá bom?
chamada Ásia Menor, onde estavam as 7 igrejas da Ásia. Nessa cidade, segundo a história, João pastoreou a igreja de Éfeso, e as igrejas da Ásia foram pastoreadas por João. E depois de João, um homem chamado Policarpo, que eu contei a história dele para vocês, né? Um homem que, uma fiel testemunha até a morte, foi martirizado, ok? E nessa mesma região também teve a igreja pentecostal Nova Profecia, que era pastoreada por Montano, tá bom? Que era pastoreada por Montano. E essa região agora é dominada por qual desses imperadores e qual religião? Pelo catolicismo ariano, tá bom? Pelo catolicismo ariano. E ele vai também perseguir essas igrejas anabatistas, que eles não aceitavam nem catolicismo ariano, nem catolicismo romano. Bom, o comentário diz: as igrejas anabatistas que viviam na região da Ásia, onde Policarpo e Montano pregaram cerca de 200 anos antes, agora sofrem perseguição pelos católicos arianos. Bom, eu coloco aí um trecho do historiador Sócrates de Constantinopla, tá bom? Um homem que escreveu próximo do ano 450, ou seja, 100 anos depois desses eventos. Ele descreve essa perseguição. Ele diz: em Cisígubos, Elécios, o bispo daquele lugar, perpetrou o mesmo tipo de atrocidades contra os cristãos de lá. Ou seja, os cristãos são igrejas anabatistas, né? Como macedônios havia feito em outros lugares. Macedônios, eu falei para vocês, foi um bispo ariano que perseguiu tanto os católicos romanos quanto os anabatistas. Como macedônios havia feito em outros lugares, assediando e colocando-os em fuga em todas as direções. E em outras coisas, ele demoliu completamente a igreja dos Novacianos, em Cisicos, que era uma cidade daquela região da Ásia, tá bom? Então, igrejas que não batizavam recém-nascidos, nessa região toda estão chamando de Novacianos. E aqui provavelmente não era nem Novacianos, seria a igreja Nova Profecia, a igreja pentecostal Nova Profecia. Mas o historiador, ele está chamando de Novacianos todas as igrejas anabatistas dessa região de Roma, tá bom? E de Constantinopla e da Ásia Menor. E chamando de donatista as igrejas anabatistas da África. Tá bom? O historiador prossegue. Mas Macedônio consumou sua maldade da seguinte maneira: ouvindo que havia um grande número da seita novaciana, ele chama de seita porque os católicos romanos chamavam de seita, e ele, no caso, era católico romano, né? Sócrates de Constantinopla. Então, ouvindo que havia um grande número da seita novaciana na província da Paflagônia, e especialmente em Mantínio, e percebendo que um corpo tão numeroso não poderia ser expulso de suas casas apenas pelos eclesiásticos, ele fez, com a permissão do imperador, 4 companhias de soldados serem enviados para Paflagônia, que por medo dos militares eles podem receber a opinião ariana. Então, tanto os católicos romanos quanto os católicos arianos, o método deles era a conversão à força. Bom, nós vimos na aula passada que o imperador já tinha proibido o culto pagão, tá bom? E que assim a Igreja Católica Romana encheu, né? Ele falou, ganhou muitos adeptos depois que proibiu o paganismo. Por quê? Porque antes a pessoa, quando morria um parente dele, ele tinha que fazer aquele ritual pagão de invocação ao mundo dos mortos, para a pessoa ir bem lá no inferno que eles chamavam naquele período, né? Como aquele ritual foi proibido, e esse mesmo ritual acontecia na Igreja Católica Romana,
eles vieram fazer agora esse ritual na Igreja Católica Romana. Não, agora a invocação ao mundo dos mortos e a purificação do teu parente é feito por essa nova religião que o imperador organizou, que eles chamavam de religião de Jesus, mas que eu estou mostrando para vocês que não era, tá bom? Que não era. Então, as igrejas católicas, elas já encheram por conta, tá bom, dessa exigência. Os pagãos se tornaram católicos romanos para poder fazer o ritual pelos mortos. Porém, muitas igrejas, claro, os cristãos de verdade, não queriam participar disso. Então, ele está usando o exército romano para obrigar as pessoas. Já tinha obrigado os pagãos. Para o pagão, tanto faz, tanto fez. Ele precisa fazer um ritual, tá bom? Mas para o cristão de verdade, isso faz diferença. Faz toda a diferença. Porque o cristão de verdade sabe que isso aqui, na verdade, é um espiritismo. Era um paganismo. Que o apóstolo Paulo chama de assentar-se à mesa do demônio e beber do cálice do demônio. Então, os cristãos de verdade, no caso aqui os novacianos, ou a Igreja Pentecostal Nova Profecia, que estão chamando tudo de novacianos, né? Mas nós sabemos que 200 anos antes, essa região tinha muitas igrejas que se identificavam como Igreja Pentecostal Nova Profecia. O comentário prossegue. É uma pena que a perseguição dos católicos nos privou de receber escritos desses cristãos anabatistas. Mas sabemos que eles existiam em grande número, e sabemos também que a perseguição dos católicos não os exterminou, pois a palavra profética diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Botei igreja com letra maiúscula aqui. E é claro que catolicismo romano e catolicismo ariano, praticando esse paganismo de purgatório, ela deve ser chamada de portas do inferno. Ok?